apóstolo Paulo está preso. Está numa situação difícil. Mas diante daquela situação, ele fala, olha, como prisioneiro de Cristo. Lembra? Nós já falamos sobre isso. Paulo não condicionava a sua prisão à autoridade romana, à sorte, ao acaso. Ele se autodenominava prisioneiro de Cristo. Ele entendia que mesmo a circunstância difícil pela qual ele passava e ele estava, isso era sujeito ao Senhor. E ele, diante disso, não se vitimizava ou se entristecia, não. Aliás, olhava para aquela circunstância como um meio para encorajar, para edificar, para abençoar e para dar testemunho. Diante da circunstância adversa dele, ele volta-se para aquela igreja e ele roga, ele pede, ele clama. Aqui é um teor de uma súplica. Sabe, de alguém que está insistindo, de alguém que está tentando, de alguma forma, persuadir aquele povo, inspirar aquele povo, motivar aquele povo, mexer com aquele povo. Olha, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Maneira digna. O apóstolo Paulo, até o capítulo 3, estava mostrando qual foi a vocação que eles receberam. Qual foi a salvação que eles receberam. Qual foi a bondade, qual foi a graça, qual foi a misericórdia, qual foi a família que eles foram inseridos. Deus os transformou em um novo povo. Deu a eles uma nova vocação. E qual era a vocação daquele povo? Qual era a vocação que eles receberam? Qual a vocação que todos nós recebemos em Cristo Jesus? Isso deve ser uma pergunta nossa. Obviamente que, e a gente vai falar um pouco sobre isso à frente, que existem ali outros ministérios, evangelistas, apóstolos e outros mais. A gente consegue ver às vezes alguns detalhes dessa vocação. Mas qual é a vocação do povo de Deus? Qual é? Nós somos chamados a crer, a obedecer e a adorar com todas as nossas forças esse Senhor, porque nós recebemos uma nova natureza. Nós somos agora vocacionados a sermos filhos, parte, membro, corpo, tijolos nessa construção. Nós não éramos isso. Isso não foi construído pelo nosso mérito, pela nossa força. Nós estávamos ausentes. Mas agora Deus em Cristo nos vocacionou a sermos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Às vezes a gente perde isso de vista, porque nós nos acostumamos com o linguajar religioso. Vivemos uma cultura cristã, judaico-cristã, ocidental, que cresce aprendendo a falar de Deus, seja num ambiente católico, ou seja até num ambiente protestante. A figura, por vezes uma figura que muito mais é apenas uma sombra da nossa mente de Deus, está presente na nossa sociedade. Não é verdade? Em qualquer círculo, em qualquer lugar. Não estou dizendo que as pessoas adoram o Deus verdadeiro, ok? Não estou falando isso. Mas que o pensamento de que somos filhos de Deus, por vezes permeia até o povo de forma um pouco problemática. Porque se pensarmos num quesito da salvação, da regeneração, do novo nascimento, de nos tornarmos discípulos de Cristo, talvez nem todos sejam. Deus ama a sua criação. E Deus derrama de uma graça comum sobre tudo e todos. No entanto, todavia, há sim uma relação de Deus especial diante daqueles que Ele derramou a sua graça. E essa relação leva-nos a uma vocação.
a um exercício de vida ou a um pensamento de vida diferente. E Paulo está rogando para que eles se lembrem disso. Rogo-lhes, sabe, para que vocês vivam de maneira digna diante dessa vocação. Esta palavra digna tem a ver com algo equilibrado, como uma balança, como algo que, por um lado, você tem essa vocação, esse dom gratuito de Deus, e do outro lado, dentro da nossa responsabilidade humana, cabe-nos exercitar uma dignidade, um respeito, uma reverência, uma forma de viver que faça o quê? Que represente na prática aquilo que aconteceu na nossa vida. Que a nossa prática de vida não seja diferente da nossa teoria. Que aquilo que cremos com os lábios, que confessamos e que temos em nosso coração, seja expresso na nossa vida diária. E Paulo agora está rogando para que as verdades que alcançou, que imergiu aquele povo em Cristo, transpareçam nele. E ele vai então aplicar isso. Ele vai explicar isso. E Paulo está olhando sim, o texto bíblico está olhando sim, para esse quesito do quê? Para esse quesito de uma unidade. E a principal maneira desta vocação transparecer de forma digna é no dia a dia, nas relações interpessoais, é na nossa relação com os nossos irmãos da igreja, é na nossa relação com as pessoas do nosso trabalho. Mas, acima de tudo, o que Paulo está chamando é nessa relação entre o povo de Deus. Como o povo de Deus deveria, de alguma forma, transparecer e demonstrar isso. E aqui ele vai dizer para nós, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. É interessante que essa palavra que nós hoje usamos tanto no nosso português, no nosso dia a dia, humildade, ela não era uma palavra utilizada no meio greco-romano de forma positiva ou boa. O termo humilde para os gregos e os romanos era algo ruim, era algo pejorativo. O humilde era alguém fraco, era alguém que não tinha poder na sociedade. Esta palavra, ela começa a ser usada com uma conotação positiva dentro do cristianismo. Quando você vai estudar ali a etimologia da palavra ao longo da história, você vai perceber que dentro do meio cristão, essa palavra toma uma nova proporção, um novo meio, uma nova interpretação. E Paulo chama esse povo a viver de forma completamente humilde. E isso era muito contracultural. Sabe, enquanto a sociedade enxergava a humildade como algo inferior, como algo pequeno, dentro do cristianismo enxergava-se de uma outra forma. Algumas coisas sobre a pessoa humilde ou sobre a palavra humilde. A pessoa humilde não é aquela que arroga para si ou pensa de si mais do que ela é. Sabe, ela não tem uma caricatura, uma ideia equivocada. Sabe aquela pessoa que, por vezes, não tem condição nenhuma de apresentar-se, mas ela quer se mostrar com uma pompa, com uma honra, quer ser maior do que tudo e todos. O humilde é o contrário disso. O humilde, ele não precisa disso. A gente tem essa característica no próprio Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas baseou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ou seja, ele continua sendo Deus, grandioso,
com poder e autoridade de fazer qualquer coisa. Mesmo assim, diante disso, ele considerou e se tornou semelhante aos homens, se colocando na mesma posição. Sabe, a humildade é interessante que ela é perceptiva, em especial, por vezes, quando nós nos comparamos com as pessoas. Preste atenção como você olha para os outros. Como você olha, talvez, por uma pessoa que talvez não tenha a mesma compreensão teológica que você, a mesma capacidade financeira que você, a mesma capacidade de dicção, de se expressar. Como você olha, por exemplo, para pessoas, talvez no seu ambiente de trabalho, que realizam a mesma função que você, mas que talvez não realizam tão bem quanto você imagina. Nós temos que tomar um cuidado com a nossa comparação. Porque o homem verdadeiro humilde, ele sabe quem ele é. E o cristão tem a sua comparação não apenas com as pessoas, mas com o próprio Cristo. Ele olha para aquele que é o exemplo do ser humano verdadeiro. O perfeito, o santo, o completo. Esse é o nosso padrão. E obviamente que diante disso, nenhum de nós pode orgulhar-se, comparar-se e dizer, olha como tão bom eu sou. Portanto, o nosso senso de comparação não deve ser com um meio de nos acharmos melhor do que os outros. Deve ser sempre lembrando que se somos o que somos e se temos o que temos, é por causa da bondade do Senhor. É por causa do benefício do Senhor diante de nós. Porque no fim, o que somos? Somos pó. E se não fosse o amor de Deus a nos criar, ao soprar sobre nós fôlego de vida, ao nos sustentar dia após dia, meus irmãos, se Deus por um minuto retesse o oxigênio do lugar onde você ia, talvez você morreria. Poucos de nós conseguem segurar a respiração por muito tempo. Nós somos criaturas. Lembra, o nosso senso de humildade tem sempre a ver com esse Deus perfeito que nos ama e que cuida de nós e que deu a nós a possibilidade de viver, de existir, mas nos lembra que nós somos criaturas, que nós somos pequenos, que nós somos muitas vezes tão frágeis, tão necessitados. Portanto, não deveríamos olhar de uma forma a ter desprezo para com o próximo, a diminuir o próximo, a humilhar o próximo, a fazer sempre uma comparação indevida com o próximo. Aliás, deveríamos sempre desejar, sempre pensar no bem do próximo. Poxa, se essa pessoa talvez não entende o que eu entendo, não sabe o que eu sei, não tem o recurso que eu tenho, como eu posso fazer para ajudá-la diante disso? Como eu posso fazer para promover, nós possamos então ter talvez um equilíbrio diante das coisas? A pessoa humilde lembra a todo instante quem ele é. Ele é necessitado do Senhor e o Senhor o amou. E ele só tem o que tem porque o Senhor o deu. Porque o Senhor o deu. Irmão, você só tem o que tem porque o Senhor o deu. Sabe, se hoje você tem algo, louve ao Senhor. Não faça disso um motivo de orgulho. Sejam completamente dóceis. Essa palavra da docilidade ou mansidão também é uma palavra muito importante dentro do cristianismo. E aqui a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a pessoa dócil ou mansa
é a pessoa passiva, é a pessoa fraca, é a pessoa ingênua. A gente faz uma associação dessas palavras, humilde, às vezes com pobre, com o que se veste mal, com isso. Mas o texto bíblico e a narrativa bíblica não está pensando dessa forma. Aliás, o dócil e o manso não necessariamente é alguém que é fraco. A gente pode ir, por exemplo, pro exemplo de um animal, de um cavalo. Um cavalo, ele é muito forte. Talvez muito mais do que a maioria de nós, com certeza. Mas a sua mansidão é o seu poder sobre controle. É o domínio de si mesmo. Não é mais nem menos. É um equilíbrio. Gosto de ilustrar isso até com a questão do tempero. A palavra temperança tem algo próximo com isso. Né? Quando você come uma comida insonsa, você sente aquele sabor meio estranho. Quando você coloca muito sal, também aquilo te incomoda. A temperança, próximo do termo mansidão, tem a ver com algo equilibrado. Tem a ver com algo na medida certa. O homem dócil, a mulher dócil, que é manso, ela sabe cuidar das suas palavras, sabe como ter domínio em determinadas situações. E eu não estou dizendo que ela não deve se posicionar, que ela não deve falar, que ela não deve reagir em alguns momentos. Ela deve sim reagir. O próprio Cristo, sendo perfeitamente manso e humilde, em um momento específico ele reagiu no templo, onde as pessoas faziam uma bagunça daquilo lá. Esta mansidão e esta docilidade deve nos levar em alguns momentos ao quê? Deve nos levar a saber utilizar a voz que temos, o poder que temos, para cuidar das pessoas indefesas também. O dócil e o manso não olha as coisas acontecendo totalmente equivocadas e simplesmente age de forma passiva como se aquilo não fosse um problema dele. Essa não é a característica. Nós devemos saber reagir, mas como? Com equilíbrio, com domínio próprio. A ideia desse termo é que eu não me coloco em primeiro lugar. Eu coloco o outro ou a circunstância em primeiro lugar. E que se as coisas, por vezes, se voltarem sempre contra mim, qual é o cuidado que eu devo ter? Eu não preciso reagir com o desejo de vingança, com o desejo de humilhação das pessoas. Não. Que essa mansidão, que essa docilidade me ajude a vivenciar no meio dessa prática de vida com as pessoas, de forma paciente, longânima. Longânimo é o longo, o ânimo longo, esticado, paciência. Como isso falta numa virtude muitas vezes para nós cristãos, não é verdade? Nosso pavio é curtinho. A gente já, mal a pessoa terminou de falar a frase, a gente já está respondendo. Enquanto ela está falando, nós já estamos pensando o que responder, não é verdade? Sabe, há um sentimento no nosso coração o tempo todo de uma defesa, de uma falsa virtude que tem em nós mesmos, e a gente precisa defender a honra a qualquer custo. Sejamos pacientes, sabe, a ouvir as pessoas, a dar a oportunidade de a pessoa falar, a entender que eu não preciso, por vezes, também ter que responder a todas as coisas sobre que as pessoas questionam. Sabe, uma pessoa que vive assim o tempo todo, escutou uma palavra que talvez para ele está atravessada, não dorme em casa. Já vai tomar ansiolítico, já vai... Sabe, a gente não consegue viver assim. A gente tem que ter mais calma, mais paciência. Quanto mais isso é em meio ao corpo de Cristo.
suportando uns aos outros em amor. Suportar, isso não quer dizer que a gente deve, todavia, em pessoas que estão apenas fazendo erro, mantê-las e não admoestá-las, e não discipliná-las, e não corrigi-las. Não é sobre isso. Aliás, a própria disciplina, quando feita de forma prudente, é um ato de amor. A própria admoestação, a própria correção, o ato de suportar não quer dizer que eu tenha que lidar com um erro do outro deste meio. Mas como fazer? Aliás, a disciplina não é um anseio de humilhar, diminuir ou simplesmente expulsar a pessoa do meio. A disciplina bíblica, ela tem um caráter educativo, corretivo, que persuade a pessoa a mudar o seu caráter e a se arrepender diante disso. Suportar as pessoas em amor nos traz a realidade de que muitas vezes vai ser difícil lidar com algumas coisas. Mas por causa do amor de Cristo e por causa do amor que está entre nós, eu posso ser paciente, esticar o ânimo um pouco mais e suportar determinadas situações. Lembra? Não com passividade, mas com amor, com mansidão, com complacência em alguns momentos. Para aqueles que têm filhos, talvez entendem um pouco do que eu estou falando. Em alguns momentos nós precisamos suportar os filhos em amor. A vontade é, não vou nem falar a palavra, mas a gente suporta, a gente anda uma milha, a gente educa, a gente corrige, a gente tem que parar para falar, para ensinar, porque nós amamos. E isso deve ser parte do corpo de Cristo. Para quê? Para que nós façamos todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aqui é um ponto importante para nós. Quando nós falamos sobre unidade cristã, e o texto está nos falando sobre ela, nós devemos trazer em mente como que surge a unidade cristã. Porque às vezes um equívoco no nosso meio é achar que nós criamos a unidade. Que nós somos os autores desta bendita unidade. Não, de maneira nenhuma. A unidade cristã, que o apóstolo Paulo nos diz que é uma unidade no Espírito, ela transcende a nossa existência, transcende a nossa realidade. É uma unidade que existe na Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo. E esta unidade que existe eternamente nesta relação, desta triunidade entre Pai, Filho e Espírito, ela deve transparecer, ela deve ser vivenciada no nosso meio. Nós não somos um, ou deveríamos ser um, porque nós somos bons, ou porque nós temos capacidade, ou porque nós temos algo de especial em nós. Não, não. A nossa unidade, ela é proveniente do quê? Ela é proveniente do que o texto mesmo nos fala. Ela é proveniente de um ato espiritual. Ou seja, Deus, ao nos salvar, derramou sobre nós o seu Espírito Santo, e esse Espírito que vive em mim e que vive em você é que nos mantém em uma unidade em primeira instância. É uma família espiritual. Um exemplo de uma família terrena. Um exemplo de 3 irmãos que talvez ao longo da vida eles cresceram, casaram-se, e um mudou para Goiás, outro para São Paulo, outro para o Rio Grande do Sul. Eles não deixam de ter esse vínculo de unidade no sangue deles, por serem irmãos, mesmo estando distantes. É uma unidade indissolúvel entre eles, porque é uma unidade produzida além deles. É o próprio Senhor que produz neles.
E nós lemos no culto passado a oração de Jesus em João 17, e a oração de Jesus em João 17, por exemplo, 21, deixa muito claro, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós. Jesus, ao orar pelos seus discípulos e por nós, ele está orando para que, por meio desta salvação, dessa obra de redenção que o Senhor faz em nós através do Espírito Santo, nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. E aqui vale um ponto para nós muito importante. E é um cuidado que nós devemos fazer. A unidade cristã, ela não é uma unidade artificial. Presta atenção nisso. A unidade cristã não é uma unidade artificial. Quando nós queremos produzir elementos para supostamente criar uma unidade, nós ferimos a unidade. Quando nós queremos uniformizar as pessoas, vocês precisam ter a mesma vestimenta, vocês precisam falar talvez a mesma linguagem, vocês precisam talvez morar no mesmo bairro, ou criamos até artifícios dentro da própria instituição, a igreja institucional, elementos que, se você fizer isso aqui, ou aquele outro, ou isso, elementos que não são bíblicos, para sustentar uma unidade, isso vai dar ruim. Porque esse elemento artificial de unidade, ele vai sempre bater na barreira do nosso coração. E é interessante, talvez, alguns de vocês, ao longo da história, já viveram em lugares que eram impostos sobre vocês. Você não pode ver a televisão, você não pode fazer tal coisa. E aí, de repente, você recebia aquelas coisas como supostamente um meio para ser um, mas aquilo não encontrava fundamentação bíblica. Então aquilo te gerava um desgaste, te gerava uma coisa que te machucava, que te feria. Por quê? Porque existe um caráter de fundamentos da unidade bíblica. Existem elementos escriturísticos que são um fundamento da nossa unidade. E esses elementos não são realizados artificialmente por meio das mãos humanas. É o próprio Senhor a qual estabeleceu estes meios pelo qual nós somos um. Devemos ter cuidado diante disso. Por quê? Porque se nós inserirmos meios humanos para supostamente criarmos uma unidade, nós estaremos ferindo o corpo de Cristo, estaremos ferindo a unidade bendita do Senhor e podemos ser até alvo de juízo do Senhor diante disso. A unidade cristã, ela é espiritual. E isso aqui quebra um caráter, por exemplo, que às vezes o próprio catolicismo diz que a unidade cristã existe só dentro da igreja católica. Se a igreja visível fosse a expressão da unidade visível no seu corpo. Os reformadores foram contrários a isso. Aliás, o que eles vão utilizar é o caráter da igreja invisível. Há uma igreja que só o Senhor vê. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Não é porque nós estamos, por exemplo, debaixo de uma denominação como a nossa, que apenas debaixo da nossa denominação há a verdadeira unidade no Senhor. De maneira nenhuma. Existem crentes no Senhor Jesus Cristo em várias outras denominações. Inclusive, talvez em algumas que nós olhamos a sua teologia, a sua forma de viver, a sua prática, e nós condenamos, e é certo condená-las, as suas heresias e os seus equívocos, mas possivelmente, talvez, algumas pessoas lá dentro sejam cristãs. Porque o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. E isso não é um meio para nós aprovarmos esses erros ou essas heresias em alguns lugares. De maneira nenhuma. Mas existe uma igreja que é invisível, que é uma igreja unida pelo Espírito
Espírito do Senhor, que é o verdadeiro vínculo da paz. Por vezes eu me encontro, eu tive, testemunhei isso para a igreja, tive contato com alguns pastores de outras denominações, e a gente senta, conversa, testemunha, abre o coração um para o outro. Pessoas que talvez não têm a mesma confessionalidade que eu tenho, talvez não tenham a mesma liturgia, por exemplo, que praticamos dentro do nosso meio cristão, mas que existe algo em comum entre nós. Tem um livro do C.S. Lewis, eu esqueci o nome, mas ele fala disso como se fosse um fio invisível que amarrasse o corpo de Cristo. E nós, então, ao nos encontrarmos com essas pessoas, nós percebemos que existe alguma coisa de comum entre nós. Mesmo que tenham coisas distintas, mas tem de comum em nós o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. A forma com que Ele nos salvou, a forma com que Ele nos amou. O que deveria caracterizar, por exemplo, a unidade da igreja? É interessante porque os próprios católicos, por vezes, acusam os protestantes de nós sermos tão divididos. Mas, se você conhecer a fundo, até um pouco das dioceses, das divisões dentro do catolicismo, você vai perceber que existe muita coisa distintas entre os próprios católicos. No entanto, todavia, esse rótulo de sermos tão distintos sempre é verdadeiro. Gosto de usar, em pensar na unidade, o próprio credo apostólico. O credo apostólico, ele é um meio, não para uma reza, mas como uma forma confessional de crermos em elementos iguais. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nascido da Virgem Maria. Você vai olhando aqueles elementos, creio na ressurreição dos mortos, creio em elementos da vida eterna. Quando nós colocamos isso num pacote, isso são meios pelo qual todos nós deveríamos crer. Por exemplo, uma pessoa que não crê na ressurreição dos mortos, que não crê na vida eterna, que não crê que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que ele é igual a Deus, que não crê no Espírito Santo, esta pessoa, ela não tem a mesma fé que você. Ela pode ser uma pessoa muito legal. Aliás, existem muitos incrédulos que são muito legais. São mais divertidos do que nós até. Não é verdade? E que nós devemos ter respeito, que nós devemos conviver junto, devemos fazer negócios em alguns momentos, devemos viver a vida comum do dia a dia. É natural. Não tem como nós estarmos fora do mundo. Não é verdade? Né? Nós estamos no mundo e nós vamos nos relacionar. E todas as pessoas, preste atenção nisso, todas as pessoas que foram criadas por Deus, elas merecem respeito e dignidade. Por si só, por serem criação do próprio Deus. Por esse mero elemento, nós deveríamos dar respeito, dignidade, valor e cuidar de qualquer um. No entanto, a unidade cristã, ela só é vivenciada de forma plena e verdadeira com aqueles que nesses elementos essenciais da fé creem como nós. Não dá para nós darmos a mão em oração, num ecumenismo maluco, com pessoas que não creem que Jesus Cristo é o Senhor. Com pessoas, por exemplo, que não creem no Espírito Santo. Não creem na vida eterna, não creem na ressurreição dos mortos, não creem em um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Pessoas que divergem em elementos essenciais na fé, e aqui vale um ponto para nós. Não é que nós estamos rompendo com elas, é que elas nunca foram irmãs nossas. Nunca comungaram da mesma fé. E as Escrituras, por vezes, nos falam que, diante do iníquo, nós deveríamos ter cuidado com uma relação profunda em alguns elementos.
E a gente vive, às vezes, uma realidade hoje que tenta nos empurrar para o quê? Tem um livro do Martyn Lloyd Jones, que é um livro sobre unidade. O nome do livro é Unidade Cristã. Ele escreve esse livro no ano de 1972, se não me engano, onde existe um período muito forte de um desejo dentro do cristianismo de ter uma unidade extra-doutrinária. E ele está rebatendo um escritor que dizia que a comunhão antecedia a doutrina. Portanto, deveríamos tentar ter comunhão com todos, independente da doutrina. E Lloyd Jones escreve esse livro como uma tese, rebatendo esses pensamentos, e ele vai usar o texto de Efésios. Ele vai dizer, olha, o apóstolo Paulo primeiro apresenta todo o elemento da doutrina, do que era ser um cristão, de como o Senhor nos salvava, de como Deus fazia algo em nós, e aí ele nos chamava para ser um. Porque a unidade cristã, ela é uma unidade que tem elementos do próprio caráter de Deus, do próprio exercício da vontade de Deus expressa a nós. E esse é um cuidado. Repito, com isso não estou dizendo que a gente tem que ser faccioso, ou dividir, ou ser maldoso com outras pessoas, mas há elementos essenciais na fé cristã que nos unem. E esses elementos são importantes, um só corpo. Por exemplo, uma igreja ou uma seita como Mormons, que dizem que eles são a única igreja visível ali e verdadeira, como fosse o único corpo transparente do Senhor, estão equivocados. Há um só corpo onde nós somos enxertados. E esse é o corpo místico de Cristo, em um só Espírito. Há uma só esperança. Quando nós vamos para um olhar da teologia da prosperidade, que aponta falsos tipos de esperança para essa vida, é um problema. Porque nós temos uma única esperança, que é a ressurreição dos mortos em Jesus Cristo, que é a vida eterna mediante a fé naquele que ressuscitou como uma primícia para nós. Essa é a nossa esperança. E se de alguma forma criamos uma falsa esperança, isso quebra uma unidade que o Senhor nos chamou. Nós somos chamados, e esse chamado é um chamado eficaz do Senhor, a um só Senhor. Isso era muito caro no primeiro século do cristianismo. Os cristãos davam a sua vida, pois eles confessavam que Jesus era o Senhor. Não existe outros senhores. Aliás, se determinadas religiões levantam os seus líderes quase de pé de igualdade com o Senhor, isso é um erro. Levantam-se pessoas quase para serem adoradas e reverenciadas, como se dividissem a glória do Senhor aqui na terra. É um equívoco. Há um só Senhor. Um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Presta atenção em algo. A unidade na boca do falso mestre é um veneno. O falso mestre sempre vai querer preservar uma unidade onde não existe. Ele vai tentar criar de forma artificial algumas coisas. Às vezes porque ele quer o prestígio, a fama, o dinheiro, ser bem visto tanto diante dos de fora quanto diante dos de dentro. Ele vai promover determinado tipo de fala, mas no fim não existe uma unidade que não preserve as coisas integrais da fé. E com isso eu não estou dizendo que a igreja batista, ou a igreja assembleana, ou a igreja presbiteriana, não estou falando de instituição. Aliás, grande parte das instituições hoje, nesse que eu falei, eles creem nessas coisas, uma só fé, um só batismo. Esse um só batismo, aliás, não é nem o tipo de batismo. É o batismo que é a inserção do povo no corpo de Cristo. Há uma só forma de você ser inserido no corpo de Cristo.
E esse não é o batismo das águas. Nós, como igreja batista, talvez possamos ter um meio de interpretação do batismo por imersão. Está tudo bem. Mas o batismo que ele está falando é sobre isso. Aliás, nós poderíamos até debater, eu já fiz uma brincadeira com algumas pessoas. Quando a gente olha para Atos 2, quando Pedro, por exemplo, prega e 3.000 se convertem, nós deveríamos nos perguntar onde é que aqueles irmãos foram batizados. É uma brincadeira. Existiam 2 tanques dentro de Jerusalém. Os tanques de água dentro de Jerusalém eram guardados pelos soldados romanos, porque a água era uma coisa escassa. Imagina Pedro chegando de mão dada com 3.000 pessoas naquele tanque, junto a um soldado romano, falou: eu vim aqui batizar essas 3.000 pessoas aqui dentro do tanque. É só fazendo uma brincadeira. Talvez, alguns teólogos vão dizer que Pedro batizou por aspersão, outros jogando água na cabeça. Talvez ele batizou mergulhando cada um. Mas esse não é o elemento que nos une nesse sentido. Nós podemos, como igreja, e devemos interpretar a Escritura, definir meios da nossa fé e entender que, como instituição, temos isso diante de nós. Mas há uma unidade maior do que essa que nos deve levar a respeitar e a entender isso. Sempre, quando nós, por vezes, cerceamos elementos que são secundários, nós também podemos cair num exercício de romper a unidade. Devemos ter um cuidado. 3 pontos para nós encerrarmos. Devemos lembrar que nós só somos um por causa do amor de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Essa bendita unidade nasce no coração de Deus, que deseja que nós sejamos um. Segundo ponto, tomarmos cuidado, porque todo homem, toda instituição é formadora de cultura. É natural. Nós exercemos cultura. Nós criamos coisas. Nós fizemos regras. Isso é parte. Como instituição, podemos ter regras, exercícios e cuidado. Por isso que precisamos ter as Escrituras como regra de fé e prática. Por isso que a doutrina importa. Porque geralmente as instituições que mais cerceiam as pessoas em alguma forma de viver é porque abandonaram a doutrina e criaram outros elementos. O legalismo desenfreado, geralmente não nasce em igrejas saudáveis doutrinárias. Nasce em igrejas que abandonaram a doutrina. O legalismo nasce nesses lugares. Não, porque a gente não precisa das doutrinas, a gente não precisa de tal coisa. Aí o que acontece? Vai se criando outras regras. Criando outras coisas. Nós devemos nos perguntar a todo tempo: ok, eu devo praticar isso e vivenciar isso porque a palavra me ordena? Porque eu encontro nas Escrituras elementos que nos expressem verdadeiramente a realizar tais coisas? A nossa regra de fé da nossa unidade deve ser as Escrituras Sagradas. E por fim, devemos entender a divergência entre erro e heresia. Talvez existam muitas pessoas, e talvez nós, possamos estar errados em algum pensamento. O fato de existir erros, talvez em alguns irmãos na fé, ou talvez em nós mesmos, não é um fato que por vezes deveria romper a nossa unidade ao ponto de nós não falarmos, não orarmos e não termos nenhum tipo de relação. Esses erros talvez vão nos colocar em tipos de instituições diferentes, em denominações diferentes, e está tudo bem diante disso. Nós temos a liberdade cristã para fazer isso, ok? No entanto, a heresia, que fere princípios elementares e pode colocar as pessoas em um elemento que não as salva, que arranca delas o poder de entender o verdadeiro evangelho, as coisas da fé, isso é um problema.
E as Escrituras sempre condenaram isso. Sempre bateram nisso com muita evidência. Ao ponto do apóstolo Paulo falar que alguns irmãos pregavam um outro evangelho nos Gálatas. E eles deveriam ser amaldiçoados. Judas chama alguns irmãos de rochas submersas, de nuvens sem chuva. Eram pessoas que pareciam ter algo, mas não tinham. Mas devemos ter um cuidado de tomar este meio. Talvez alguns irmãos vão ser diferentes de nós. E talvez eles estejam errados, ou quem sabe nós estejamos errados. Porém, deveríamos orar por eles, clamar ao Senhor, ter relação, ter um cuidado, saber que existem diferenças e respeitar as diferenças dos outros, assim como eles devem respeitar as nossas. No entanto, com o irmão que é faccioso e que é herege, falo isso com amor, mas falo isso com a autoridade da palavra, nós não deveríamos nem sentar próximo. Porque muitas pessoas que sustentam uma prática herética no seu meio têm levado muitas pessoas para longe do Senhor. Esse é um cuidado nosso. O povo de Deus perece muito mais, por vezes pelo falso ensino que está dentro da própria igreja, do que por ações externas à igreja. Às vezes a vergonha que nós mesmos produzimos, né, com tantas coisas que a gente vê, afasta mais as pessoas de Deus do que as coisas que estão lá fora. Sabe, as coisas que estão lá fora, as pessoas já se acostumaram com promiscuidade, com outras coisas. As pessoas sabem que isso é errado. Mas quando elas olham para a igreja do Senhor, que deveria ser santa, que deveria expressar a graça de Deus, o evangelho verdadeiro, mas elas se deparam com uma coisa bagunçada, isso afasta as pessoas. Em breve eu vou estar dando aqui uma aula sobre apologética na igreja. Eu falo sobre alguns tipos de cosmovisão, e a cosmovisão que mais abrange a nossa sociedade brasileira é o secularismo. E o secularismo é, em grande medida, uma resposta a uma caricatura do verdadeiro evangelho. O secularismo, em grande medida, ele não se volta contra o genuíno evangelho, mas ele se volta contra uma mancha, uma fábula, uma coisa equivocada. Se você conversar com pessoas, por exemplo, que não são cristãs, e você tomar algumas perguntas, mas o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre aquilo? O que você pensa sobre a igreja? O que você pensa sobre pastores? O que você vai perceber que a interpretação deles é por causa de erros que eles veem na igreja. E que muitas vezes afastam. E o secularismo, que é uma cosmovisão majoritária da nossa sociedade, é uma resposta a um evangelho que é uma caricatura. De pessoas que não sabem o que creem, que não professam uma fé genuína, que não conhecem os elementos essenciais da sua fé, que abortaram a doutrina para viver uma experiência e por meio disso se afastaram, estão longe. E isso não promove a unidade cristã. Agora, se cremos verdadeiramente que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, se nós preservarmos essas coisas, se nós nos doarmos por ela, tenha certeza que mesmo as pessoas que não creem, quando elas se depararem com essas coisas verdadeiras, elas vão desejar viver isso. Porque isso também mudou a nossa história. Feche teus olhos no seu lugar. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a sermos humildes, a sermos dóceis, a sermos pacientes, a suportarmos uns aos outros em amor. Ajuda-nos, Senhor, a realmente termos um esforço para conservar essa unidade.
conscientes e lembrando que não fomos nós que criamos ela, que se dependesse de nós, talvez aqui dentro nós nem nos relacionaríamos, mas cremos que o Senhor nos salvou e que o Senhor nos uniu por meio de um Espírito, o seu próprio corpo, nos trazendo esperança. Cremos que existe apenas um Deus, vivo e verdadeiro, que existe eternamente. Ajuda-nos, Senhor, a sermos saudáveis na nossa fé, a entendermos aquilo que cremos. Ajuda-nos, Senhor, a quando necessário, nos posicionar quando o teu nome for blasfemado, quando, Senhor, a tua beleza, a tua majestade, a tua glória forem substituídas por desejos humanos. Livra-nos, Senhor, disso. Livra-nos, Senhor, de gastarmos a nossa vida com coisas inúteis. Nos leva, Senhor, como o texto nos indica. Nos leva, Senhor, a vivermos de maneira digna diante da vocação que recebemos. Guarda-nos, Senhor, debaixo da tua graça e da tua bondade. É o que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.